Olá, minhas lindas, como vocês estão? Maravilhosas, espero que muito bem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, já se inscreve, compartilha e deixa o like. Eu tô vendo que vocês estão assistindo e não estão deixando comentário. Um monte de visualização e um comentário, 2, 3, que é isso, minha amiga? Ajuda aí esse canal a ser recomendado para mais mulheres, para mais gestantes, puérperas, lactantes e acompanhantes também de parto que precisam ter informação, tá? Aí no canal existem alguns vídeos de informações, né, que não são nesse formato de reacts, mas eu sempre gosto de trazer as reações para vocês, as análises, para a gente entender os diferentes recortes que a gente pode encontrar na assistência de violências, negligências, humanização, mostrar que é possível ter sim partos humanizados e trazer informação para vocês, tá? Então a gente aqui consegue destrinchar tudo. Hoje nós vamos assistir ao relato da Giovana Samara, tá? Como de costume, não assisti, a única coisa que eu sei é o que está no título que diz: sofri violência obstétrica, 7 dias de bolsa estourada, é o que ela escreveu. E a gente vai entender do que se trata essa bolsa rota, como é que foi esse processo dela. Vamos lá? Vou me colocar aqui no cantinho de cá hoje, que é onde eu tenho mais espaço aqui, eu acho. Vamos embora lá? Estudinho certinho, então já deixa seu like, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, tá bom? Então, tudo começou dia 16. Eu comecei a sentir contração e minha barriga começou a ficar muito dura. E eu fui ao hospital porque eu tava começando a sentir umas dores mais incômodas. Então eu fui ao hospital saber se tava tendo dilatação e tal. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender. A barriga dura, a contração, a gente tem algumas fases do parto. A primeira é a contração de treinamento. Contração de treinamento é a barriga dura. Gente, toda contração uterina, o que o nome já diz? É contrair. O útero ele é revestido por tecidos musculares, né, fibras musculares. Então, é como contrair um músculo da academia, que a gente vai lá e malha, contrai o músculo do abdômen, assim contrai o útero. Então, por isso a barriga dura. Isso é contração. Contração é a barriga endurecer. Aí a dor é uma outra situação. A dor é uma consequência da contração mediante a produção hormonal em pico. Geralmente, o principal hormônio é a ocitocina. Quando a gente tem contração de treinamento, a barriga endurece. Lógico, cada corpo é um, mas eu vou tentar trazer para vocês de uma forma resumida para vocês entenderem a diferença. Pródromos é a contração de treinamento, que é a barriga endurecer, só que com um incômodo já doloroso. Geralmente é mais na região do pé da barriga, como uma cólica, por exemplo. Quando a gente tem, e lógico, tá? Os pródromos, eles podem surgir, eles podem sumir. Quando a gente tem uma fase latente de parto, já são contrações, que é a barriga endurecer, com um incômodo doloroso maior e mais significativo, porém com intervalos menores ou iguais a 10 minutos de intervalo, e são contrações que beiram 60 segundos, não passam disso. Então tem contração de 40 segundos, enfim. Quando a gente fala de fase ativa, a gente está falando de contrações dolorosas com ritmo, intensidade e frequência aumentada. Então, a gente tem contrações que passam de 1 minuto, passam desses 60 segundos, em intervalos curtos, menores que 5 minutos. Isso é, de modo geral, eu estou generalizando, tá? Contrações de fase ativa. Ela não traz há quanto tempo ela sentia dor. O que ela traz o que parece pra gente é que em algum dia as dores apareceram e nesse dia já, talvez por não ter esse conhecimento, talvez por não ter esse entendimento e essa informação das fases, ela já talvez pensou que estivesse em parto e foi à maternidade. Mas ela não disse se houve sangramento, que pode indicar um início de dilatação, dependendo, lógico, né, da idade gestacional. Ela não diz se... Por enquanto a gente não sabe de nada. Nem da perda de líquido ela não falou ainda aqui pra gente, né? E já arrumamos as coisas e já levamos. Nesse dia eu soube que estava tudo bem e que o meu colo do útero estava amolecido. Então que eu voltasse para casa e até o dia 21 meu bebê tinha que nascer. O que é o colo do útero mole? O colo do útero, ele é grosso. O que é o colo do útero grosso? É um colo alto. Eu tenho aqui alguns vídeos trazendo para vocês explicando tudo sobre colo, tá? Tem vídeo aí falando, se eu não me engano, é sobre a dor da pelve na gestação, ou é como saber se o bebê está encaixado. E também tem um chamado parto a jato, ou como conseguir um parto rápido, uma coisa assim, aqui no canal, tá? Eu gravei para vocês, com fotos, com imagens, para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, o colo, ele precisa amolecer, ficar mole, para afinar e dilatar.
Então, dela não estava dilatado, não havia dilatação nenhuma. Provavelmente, ela realmente estava apenas em pródromos, porque se a gente não tem início de dilatação, não está tendo fase latente, muito menos ativa. Isso foi um médico que me falou. E eu fiquei esperando e eu gravei aquilo na cabeça. Outra coisa importante, ele falou que deveria nascer até o dia 21. Mais uma vez, vamos lá. O que é a data prevista de parto? A DPP, a famosa DPP. É o dia que o bebê vai nascer? Não. É o dia limite que o bebê tem para nascer? Não. DPP é um cálculo que a gente faz do dia em que a gestante vai completar 40 semanas. É só isso. Só que a gestação ela pode evoluir e o parto acontecer de forma espontânea, segundo a OMS, Ministério da Saúde, até as 41 semanas. Chegou no dia, completou 41 semanas, não tem nenhum sinal de parto, não tem uma contração ritmada, não tem um sangramento, não aconteceu o parto. Você tem o direito e pode ir à maternidade, não precisa nem passar com o seu médico do posto, por exemplo. Você já pode ir ao pronto-socorro da maternidade, informar a sua idade gestacional e ali vai ser feito provavelmente um cardiotoco, vai ser feito um toque para entender se realmente não está havendo dilatação. E aí sim vai ser verificado se há necessidade de uma indução para um parto vaginal ou de uma cesariana, tá? Quando a médica falou que a data limite é dia 21, não ficou claro aqui pra gente se dia 21 é a data prevista e a médica aproveitou da falta de informação dela. Ou se o dia 21, na verdade, é o dia que ela completa 41 semanas. Que aí sim estaria correta essa informação pra ela. Cabeça, porque ele falou pra mim, olha, até o dia 21 a tua bebê tem que nascer. E eu fiquei com isso na cabeça. Ficou marcado como um alerta. Ela escreveu aqui embaixo, vocês não estão lendo. Né? Quando foi na sexta da outra semana, eu fui no meu doutor. Isso eu tinha passado a semana inteira sentindo contração. E eu tava já fazendo alguns exercícios. Chegando lá, esse dia foi até engraçado, porque tinha muita mulher lá, muita mulher, tinha umas 20 e poucas mulheres lá, e eu era a última. Só que eu comecei a sentir contração muito forte mesmo. E um dia antes, na quinta, eu comecei a sentir que estava descendo um líquido um pouco estranho de mim. Então, eu fui no médico, na sexta, no dia 17, no caso, e falei pra ele, pro obstetra, olha, eu tô sentindo contração, e ele pediu pra me deitar na maca, pra ele avaliar essas contrações. E eu deitei, ele viu que realmente estava sentindo contração e ele disse pra mim pra maternidade, me deu até um encaminhamento pra mim pra maternidade, porque eu tava sentindo contração muito forte, então que eu fosse pra maternidade ter a Alicia. E ele não fez o toque porque a sala que tava com as luvas estava fechada, e ele não tinha chave. Então vamos lá, ela foi. Vamos só recapitular pra gente tentar entender essa linha, né? Pra entender como é que tá a assistência, como é que foi essa assistência. Ela foi ao médico, como ela diz, meu médico, provavelmente foi o pré-natal, uma consulta de pré-natal no posto. Ali não foi feito o exame de toque. O exame de toque, ele não tem que ser feito em pré-natal, a não ser que a gestante esteja com ritmo de contração ou sangramento, algum sinal que indique que há um alerta ali. E ele não realizou esse exame de toque. Ele disse, vai então para a maternidade. A sala de luvas estava fechada. Lembrando que o toque tem que ser realizado com luvas, tá? Por isso não é indicado realizar toque sozinha em casa. O toque é feito dentro do colo de útero. Não é feito no canal vaginal. Então, não faça em casa, tá? Não, depois eu vou até fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Eu fiz para o Instagram, eu fiz para o TikTok. Eu vou fazer um aqui para vocês explicando por quê. Porque agora tá uma febre de gestante que em casa realiza exame de toque sozinha, aumentando muito o risco de infecção e, consequentemente, partos prematuros. Mas, enfim. Então, ele pediu para que ela fosse à maternidade, né? Não foi realizado o toque, só pela... Provavelmente foi assim, e acontece muito. Cheguei na consulta pré-natal, alertei que eu tô com muita contração, e é isso, me enviaram pra maternidade. Liguei pra minha mãe, contei pra ela que eu precisaria ir pra maternidade. E eu e o Sidney, meu marido, pra quem não sabe, pegamos as coisas, esperamos eles e fomos. Chegando lá, foi uma doutora super grossa, fez um toque que me machucou muito, disse que eu não tava tendo dilatação. Só que ela não contou, e ela também não ligou pra minhas contrações, ela só... Então, mais uma vez, a gente trata aqui de uma fase ainda de pródromos, não é nenhuma fase latente, os incômodos são intensos e cada corpo é cada organismo é mas não há dilatação mínima. Sem dilatação mínima, não há internação, né? Ela disse que eu não estava tendo dilatação, que eu voltasse pra casa. Aí ela enviou pra casa, vamos ver. Fui pra casa e na terça eu faria 40 semanas. Então ela me comunicou que se minha filha não nascesse na terça, que era dia 21. Estão vendo? Terça, dia 21,
que foi o dia que o médico colocou como limite, na verdade é só o dia que ela completa 40 semanas. Só que será que ela falou dessa descida de líquido? Ela não diz, né? Porque ela só comentou uma vez aqui pra gente que sentiu o líquido descendo, mas eu acho que ela não comentou pra essa médica. Porque o que pode acontecer? Pode ser sim uma descida de líquido, se ela alega que tem líquido descendo, que ela sente líquido descendo. E no exame de toque, às vezes, dependendo de onde a bolsa... Porque assim, gente, a bolsa, eu sempre digo pra vocês, é como um balão cheio d'água. Eu ainda vou trazer um dia um balão cheio d'água aqui e fazer um vídeo pra vocês sobre isso. Pra tentar ficar mais claro pra mente de vocês. É como um balãozão cheio d'água. É uma membrana fininha com líquido amniótico dentro. O que pode acontecer? Eu posso ter o rompimento total, que é a bolsa estourar, é o balão romper todo e a água sair. Mas eu posso ter um furinho na membrana. E esse furinho, ele pode ser em qualquer lugar do balão. Em cima, embaixo. E às vezes ele não acontece embaixo, onde o exame de toque é realizado. Às vezes acontece em cima, do lado, na lateral. Pode acontecer por alguma infecção, geralmente. É muito comum infecção subir, romper bolsa, infecção de trato geniturinário. Então, uma infecção urinária, uma candidíase, uma vaginose. Pode acontecer. Rompe e na hora de fazer o exame de toque, o profissional fala, não, mas eu não tô sentindo nada aqui. Aí a gente entraria com... Aí deveria entrar com uma ultra, para verificar a quantidade desse líquido. Até então, ela só comentou pra nós, mas eu acho que ela não comentou ou comentou. Não ficou muito claro isso, né? Que eu esperasse as 41 e quando eu fizesse 41, na outra terça, que eu fosse pra lá em jejum, que eles iriam induzir o meu parto. Vamos lá, então essa médica agora trouxe a informação correta, ó. Dia 21 você faz 40 semanas, mas aí você aguarda até a próxima terça, que é quando ela faz 41, e não tendo o sinal de parto, vem que a gente vai induzir. A única informação distorcida que ela trouxe foi o jejum. O jejum não é necessário para indução, o jejum é necessário para cesárea. Tá? Então, como ela já trouxe a indução vaginal, não entendia o motivo do jejum. Então, eu já fiquei assim, né, meio assustada com a indução, porque eu não queria que tivesse a indução no meu parto. Então, eu comecei a sentir muita dor, mas o que estava me preocupando era o líquido que eu estava perdendo, porque eu também cheguei lá reclamando. E ela disse que não era líquido, era tampão mucoso. Gente, tem vídeo aqui no canal de tampão. Tampão mucoso é tampão mucoso. Tampão mucoso é uma gelatina. Não tem como uma mulher perder tampão mucoso e dizer que está sentindo líquido. O que essa profissional provavelmente fez foi tentar negligenciar. Por favor, não é isso, não é aquilo. Foi tentar negligenciar o mau atendimento, a má monitoração e atendimento que ela fez. Porque, desculpa, mas é muito complicado. A médica tá chamando a gestante de uma coisa ruim, assim. Eu não vou falar aqui os nomes, mas assim, ela tá quase que dizendo, minha querida, você confundiu um líquido com um tampão? É tampão. E não é tampão, gente. Líquido... Você, mulher, o corpo é seu. Você sabe o que tem, o que tá saindo da sua vagina, porque você tá olhando lá na calcinha. Se você sente que é líquido, bate o pé e diz, não, peraí. Pede uma ultra só pra ficar tranquila, só pra ver mesmo, porque na ultra é possível enxergar, é possível ter uma noção do nível de líquido amniótico. Inclusive, isso vem discriminado no laudo da sua ultrassom. Nível de líquido amniótico normal, nível de líquido amniótico aumentado, nível de líquido amniótico reduzido. Mas ela querer dizer pra gestante que tampão é o mesmo que líquido. Na segunda-feira, eu voltei no hospital, eu fui no hospital na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, eu fiz 4 dias. E na segunda-feira, eu tô sentindo muita dor. E eu já tava sentindo um incômodo muito grande no meu estômago. E aí eu conversei com a doutora, pedimos exames mais aprofundados, foi que ela me passou um cardiotoco. E também passou uma ultrassom um pouquinho diferente, né? Que era pra ver as artérias, acho que a ultrassom com Doppler. E eu fiz essa ultrassom paga, porque lá na maternidade não tinha. Ela falou pra mim que se eu quisesse era pra me esperar até 3 da tarde, e era 9 horas da manhã, então não tinha condição de eu esperar até 3 da tarde. E se tivesse, porque talvez não iria ter. Então a gente resolveu para particular na segunda, dia 20. E quando eu fiz essa ultrassom particular, o doutor falou pra mim que era pra me avisar pra ela que meu bebê não tava em sofrimento, mas que meu líquido tava no limite. E eu cheguei lá, falei pra ela falou que não tinha mais nada a ver com placenta, que minha placenta tava super madura já, tava grau 3 já. E ela não disse que não tinha mais nada a ver com placenta e que também não tinha mais nada a ver, que a minha quantidade de líquido estava normal, então era pra me esperar. Vim pra casa. Vamos lá. Primeiro, esse profissional que fez o exame, a ultra, ele viu que o líquido estava baixo. E ela, mais uma vez, tentou negar
Não tá. Aqui a gente já não fala de violência obstétrica, aqui a gente fala de uma negligência. Não, você tá doida, o líquido tá bom. Foi mais ou menos isso. Mesmo ali com o laudo do exame, porque provavelmente o profissional que fez e atestou que o nível do líquido estava baixo, colocou, com certeza, estava ali. Já a placenta grau 3, vamos lá. A placenta, inclusive aqui no canal tem um vídeo explicando detalhado com imagens para vocês entenderem também, tá? E auxiliar no processo de vocês, mas eu vou tentar resumir aqui. A placenta, ela tem graus. Grau 0, 1, 2, 3. E o grau 3 é o mais maduro, o grau 0 é o mais homogêneo. Durante a gestação, é natural que a placenta ela amadureça. Eu não gosto nem do termo envelhecer, não é uma placenta velha, é uma placenta madura. Só que cada grau de placenta ele tem que chegar em uma idade gestacional específica. Então, assim, eu não posso ter, por exemplo, uma gestação de 10 semanas e já ter uma placenta grau 3, entendem? Ela vai amadurecendo conforme a gestação avança. Chegando ao grau 3, é o grau de maior maturação. Inclusive, em alguns casos, esse grau até calcifica. Então, tem que ser observado, principalmente demanda de oxigênio. E como é que a gente percebe demanda de oxigênio para o bebê? Através dos batimentos cardíacos fetais. E provavelmente isso foi atestado, inclusive, na própria útera. E percentil fetal para verificar se essa placenta ela está enviando os nutrientes necessários para o bebê. São essas duas principais preocupações que tem que existir quando a placenta está amadurecida. Pelo visto, estava tudo bem com o bebê. Bom, pelo que ela está falando e pelo que a profissional ele trouxe. Só que ela não deu a mínima para o nível já reduzido desse líquido amniótico. Tipo, aos prantos mesmo. E conversei com a minha amiga. E graças a Deus, o tio da minha amiga, ele é médico. Na verdade, é um amigo do tio da minha amiga, ele é médico. E ele pediu pra mim que eu fosse no outro dia, que ele mesmo queria me avaliar. Então eu fui, no dia 21, na terça. Tem um vlog do meu parto aqui, bem por cima, mas tem um vlog. A gente acordou bem cedinho, mas amanheceu chovendo muito, porque abriu o mês de chuva. Então amanheceu chovendo bastante. Isso já me deixou um pouco frustrada. Eu já tava pensando em não ir mais, e ficar esperando, sentir mais dor e sentir alguma coisa. Só que o meu coração pedia só pra mim ir. Vai. E então os meus pais estavam exaustos, eles estavam indo todo dia e demorava demais. O Sidney estava exausto, não estava trabalhando. E eu também estava cansada, porque foram noites sem dormir, sentindo muita contração. E dias caminhando, eu estava caminhando demais, que era uma coisa que foi super errada. Então, dia 21, eu cheguei lá por volta das 11 horas. E era uma coisa muito incerta, porque a gente não sabia se ele ia chegar às 11 horas, se ele ia estar às 11 horas, ele não soube dizer pra gente. Na verdade, foi erro de comunicação. Acabou que teve um erro de comunicação e a gente não sabia se ele ia estar às 11 horas. Então, que a gente chegou lá às 11, por conta da chuva, e ele estava lá. Ele estava de plantão. Quando ele me analisou, pegou os meus exames e tal, ele realmente falou que estava tudo normal. Então, que estava tudo normal. Mas quando ele pediu pra me deitar, pra me fazer um toque, pra ele fazer um toque em mim, desceu muito líquido. E aí ele falou, nossa, tua bolsa tá estourada. Foi quando ele fez a ultrassom. Gente, tô lembrando, todos os dias que eu cheguei na maternidade, eu cheguei falando que eu tava com a bolsa estourada e ninguém quis acreditar em mim. Eu cheguei falando que eu tava perdendo líquido e que eu tava acordando muito molhada e que eu tava dormindo muito molhada, mas como não escorria, então eles não achavam que era minha bolsa. Quando ele fez o toque, ele viu que era minha bolsa e ele até falou, olha, tua bolsa tá estourada, eu acho, vamos fazer uma ultrassom? E aí ele ligou a ultrassom, sendo que todos os dias... O que aconteceu provavelmente no toque... Ele viu que o líquido desceu, mas ele não conseguiu sentir a membrana rompida, porque provavelmente o furinho, o rompimento pequeno, parcial, não foi na parte de baixo, ali, próximo ao colo. O que ele fez? O que a outra devia ter feito. Vamos então fazer uma ultra? Se bem que ela fez, né? Ela pediu a ultra, mesmo com o nível reduzido, ela que não se importou. Dias que eu fui pra maternidade, eu fui atendida naquela sala, e ninguém ligou a ultrassom. A médica falou que ela não ia fazer ultrassom, né, no outro dia, que eu pagasse no particular, porque ia demorar muito. Então, eu fiquei muito chateada com isso, né? Porque a gente tinha naquele momento, e se não tivéssemos, eu ia ter que esperar até 3 horas da tarde, sendo que era só ela ligar a ultrassom e fazer. Então, ele fez a ultrassom e quando ele começou a passar aquela maquininha na minha barriga, ele começou a ver que eu não tinha mais líquido algum na minha barriga, só muito perto da cabeça dela aqui, porque o que eles me contaram depois foi que minha bolsa estourou em cima. Então, eu já fui encaminhada para a sala de PPP, né? Parto, pré-parto, parto, pós-parto. E eu fui para a sala de parto e fiquei lá. Lá eles fizeram um cardiotoco, viram que eu estava sentindo contração. Então eles decidiram simplesmente induzir o meu parto e não me falaram nada. Eu estava... Vamos lá. Primeiro, que bom, né, que esse médico conhecido teve essa preocupação. Graças a Deus, ele foi alguém que com certeza ajudou muito.
E foi isso que eu falei pra vocês. Provavelmente a ruptura aconteceu em cima, por isso o líquido estava saindo mesmo. Ela sentia esse líquido sair. Não tem como dizer pra mulher, não, você tá vendo coisa, você tá sentindo coisa. Isso é desvalorizar o que o teu paciente está trazendo para você. E ela foi levada já ao cardiotoco, tinha contrações. Provavelmente ela não tinha contrações efetivas. Só que existe um porém. Quando eu tenho uma bolsa que rompe total, e essa mulher é internada, fica-se ali observando se ela vai evoluir parto ou se vai ser necessário uma indução. Quando a bolsa rompe parcial, geralmente a internação acontece de 12 a 18 horas após o rompimento inicial dessa bolsa. Por quê? Às vezes o líquido pode parar de descer. E aí tem gestante, por exemplo, que vai na hora que rompeu o parcial, começou a escorrer, e é mandada para casa e pede para ficar observando se vai continuar. Quando essa internação acontece, é observado ali se ela vai evoluir ou se precisa induzir, porque esse parto precisa acontecer. Só que ela já está com rompimento de bolsa há 7 dias. Um risco aumentado de infecção. É por isso que a internação acontece. Para entender, primeiro, se ela vai precisar ser submetida a um antibiótico enquanto o trabalho de parto acontece. E se não evolui parto, eu preciso induzir essa gestante. E ela vai ser induzida, só que tem um porém, que eu tô achando muito esquisito aqui, né, da assistência que deram a ela. Quando eu tenho uma gestante que não tá minimamente dilatada, não tem dilatação mínima aqui praticamente, eu não começo utilizando ostocina. Ostocina é contração. Ostocina é contração. Só que eu não posso trazer uma contração efetiva para um colo que não tá completamente apagado. Ele não terminou de afinar completamente para começar a dilatar. Eu só posso trazer contração quando o colo está pronto para dilatar ou quando ele já começou a dar sinais de dilatação. A ostocina não tem indicação para iniciar a ostocina do zero. Geralmente se utiliza o misoprostol, ou quando a mulher tem uma cesariana anterior, se utiliza o balão de Krause ou a sonda Foley. Para aí sim, quando eu tenho um afinamento do colo, de acordo com a escala Bishop, que é uma escala de observação desse colo, e quando eu tenho uma dilatação mínima, aí eu entro com a ostocina. Por quê? Eu só posso trazer contração quando o colo estiver pronto para dilatar. Se eu não tenho um colo pronto para dilatar, eu vou trazer contração à toa, entre muitas aspas. E lembrem, a cada contração é normal. O batimento do bebê sobe e depois a contração normaliza. E a pressão arterial da mulher sobe e depois normaliza. Como é que eu vou ficar trazendo contração, 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 contração se o colo não vai dilatar porque ele não está pronto? Porque eu não preparei esse colo. E quando eu não preparo ele naturalmente, ou quando eu não tenho tempo de preparar ele naturalmente por causa já desse rompimento de bolsa, geralmente a gente prepara com a indução. O mais comum é o comprimido de misoprostol, que tem prostaglandina na composição que atua diretamente afinando o colo. Eu não sei, a gente vai terminar de assistir para entender qual foi o resultado dessa indução. Mas eu acho muito difícil que essa indução tenha finalizado no parto vaginal. Porque eu já comecei com ostocina. Eu não posso trazer ostocina se o colo não estiver pronto para dilatar. A ostocina geralmente ela é aplicada já em fase ativa. E dependendo, tem casos em que só a partir do 7º centímetro, 6º. E tem caso em que nem é indicado. Às vezes começa com uma indução de colo como comprimido, por exemplo, e nem precisa mais trazer ostocina. Então, assim, não é que a indução é ruim. Mas, às vezes, a indução não tem o resultado desejado porque a equipe que conduziu essa indução conduziu de uma forma errônea. Eu acho muito difícil o resultado desse parto, do parto da Giovana, ter sido um parto vaginal. Mas vamos entender, porque pode ter acontecido alguma coisa, o corpo pode ter realmente evoluído. Vamos ver o que aconteceu. Tava simplesmente lá com meu marido, né, conversando, e eu tava falando com uma amiga no telefone, contando pra ela que eu tinha sido internada e tal, porque tava todo mundo muito preocupado. E detalhe, antes da gente continuar, ela deixa claro que começaram a induzir ela e ela não avisaram, não foi? Algo assim? Já trago aí uma violência. Todo o procedimento tem que ser avisado e tem que ter a permissão dessa gestante. Eu tava sentindo muita dor. E eu não tava, ficando. Tava todo mundo muito preocupado mesmo. Tinham pessoas que eu nem sabia que se importavam comigo, que estavam orando pela minha filha, porque todo mundo ficou muito preocupado. Então, a gente
fez cardiotoco, colocaram ocitocina, eu tava conversando com ela, foi quando começou a sentir, eu comecei a sentir mais. Eu tô contando por cima porque eles passaram 6 meses. Então eu não me lembro muito de muitos detalhes, entende? E aí eu levei toque, tipo assim, antes, depois não. E, gente, no momento que eu tava lá, naquela maternidade, eu não tava imaginando nada. Depois que se passaram alguns meses, eu comecei a perceber que eu sofri violência obstétrica. Porque, primeiro, eu fiz um toque, aonde a mulher me machucou e eu saí de lá sangrando, uns dias antes, tá? Eu tava falando que eu tava sentindo, eles estavam dizendo que eu não tava sentindo, que era mentira. Eu cheguei lá dizendo que tava sentindo contração, precisei fazer um cardiotoco pra eles verem que eu realmente tava sentindo contração, porque na cabeça... Mas aí, minha linda, eu trago talvez um outro olhar. O cardiotoco, ele não serve só pra ver se a gestante realmente tá tendo contração, se ela tá inventando, mentindo, algo do tipo, não. Mas quando a gente tem um caso de bolsa rota, a gente geralmente tem essa indicação do cardiotoco pra verificar como é que o bebê tá. Porque eu tô tendo perda de líquido, eu preciso entender. Principalmente batimento cardíaco fetal. Durante a contração, que é isso que eu tô falando pra vocês. Altera, eu preciso entender se tá dentro da normalidade. Nem sempre é pra ver se tem contração. Ainda mais com uma bolsa com perda de líquido há 7 dias. A pessoa precisa chegar lá gritando, berrando e parindo pra eles atenderem. Então, esse doutor, né, que foi o que me falou que era pra minha filha nascer até dia 21, eu fiquei lembrando dele, porque esse dia era o dia 21, e eu fiquei só pedindo pra Deus proteger, voltando já ao dia do parto, né, só pra Deus proteger a minha filha, na verdade, comigo eu não tava nem imaginando, eu tava imaginando ela, porque eu vi o tanto de líquido que tinha, entende? E só tava derramando, eu tava perdendo líquido no xixi, eu tava perdendo dormindo, acordando toda molhada, minha cama ficando toda molhada, então era aí que eu tava perdendo líquido, e eu tive bolsa rota. Isso, a bolsa rota é a bolsa que rompe antes do trabalho de parto começar. Como o caso dela, por exemplo. Eu tive rompimento de bolsa, mas eu não tinha dilatação nem de fase ativa, nem de latente, não tinha nada. Aí a gente caracteriza como bolsa rota prematura, que é muito comum. Então, isso é muito raro, então eles não consideram. Não, na verdade, não é normal, porque não é algo que a gente espera. A gente espera que a bolsa venha a romper ou em fase ativa, ou no expulsivo, ou nem rompa. O bebê nasce empelicado dentro da bolsa. Mas é comum, acontece muito. Por falta de informação e também por falta de... Porque assim, o que geralmente pode causar isso, Bruna? A gente pode... Tem várias possibilidades de bolsa rota. Primeiro, muito comum quando a gente tem um quadro de diabetes gestacional, por exemplo, e tem polidrâmino. O que é o polidrâmino? O excesso de líquido na bolsa. Então, imagina um balão cheio de líquido, muito líquido. A qualquer contração mais intensa pode romper. Mas aí combina mais com um quadro de rompimento total, que não foi o caso dela. Quando eu tenho muito líquido e alguma coisa vem lá, alguma contração vem e aperta, geralmente ele estoura igual balão. Quando eu tenho um furo, geralmente o mais comum não sei qual foi o caso dela, não tem como a gente saber, mas o mais comum de acontecer, muito, é alguma infecção que a gestante talvez nem sabia que tinha. Como urinária, candidíase, qualquer vaginose, sabe? É muito comum que, se não tratada, ela sobe o trato geniturinário e rompe essa bolsa. E tem infecção que às vezes é até sintomática. Não dá nem pra saber que tá sentindo, entende? Não sei qual foi o caso dela, mas é muito comum. Não é raro, não. É muito comum acontecer isso. Tipo, eu, nova, primeiro filho, eles não consideraram que eu tinha bolsa rota, que eu tive bolsa rota. Então eu sofri essa violência obstétrica, né? Ninguém quis acreditar em mim, eu levei toques que me machucaram. E a minha filha quase morreu por negligência médica. Então, eu fui ter a minha filha, eu me internei 12 horas. Eu fui ter a minha filha 10h45 da noite. E prestem atenção numa coisa. Ela traz que ela estava em jejum ou será que não? Porque ela internou às 12. Teve às 10, foi isso que ela falou? Ah, então eles cumpriram, provavelmente manterão ela em jejum para essa cesárea acontecer. Por cesárea, porque eles induziram meu parto até onde eles conseguiram e eu não estava tendo dilatação. Viu o que eu falei para vocês? Como é que eu trago contração para um colo que não tá pronto para dilatar? Eu não vou ter evolução. E não é porque ela não tem passagem, porque o corpo dela é isso, o corpo dela é aquilo. A culpa não é do corpo da Giovana. A culpa foi de quem conduziu essa indução, da equipe que conduziu essa indução. Como é que eu começo uma indução trazendo contração para um colo que não tá pronto para dilatar? Eu não vou ter evolução. E eu vou colocar esse bebê em risco fetal. Por quê?
eu vou ter contração, 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 vai cansar essa criança e não tá na hora. É uma contração sem gerar resultado. Por quê? Como é que eu vou dilatar se o colo não foi preparado? Se ela não tinha nem dilatação inicial? Entendem? Eu falei pra vocês no início, muito dificilmente esse parto ia finalizar, infelizmente, num parto vaginal, que era o que ela queria. Mas às vezes por não ter informação, porque assim, vocês podem negar indução, vocês podem perguntar sobre a indução, mas para fazer isso eu preciso ter informação. Por isso eu bato tanto na tecla da gente ter informação. Porque quando eu tenho informação, eu pergunto, por que vai colocar ocitocina? Por que não coloca o misoprostol? Quando a gente tem informação, a gente pode questionar. Como é que eu vou questionar se eu não sei o que deveria ser certo, qual deveria ser a resposta certa, o que vai ser errado? Não, entendeu? Então, é muito disso, de ter informação. Não tive dilatação nenhuma. Na verdade, eu não sei. Mas o meu parto não evoluiu, as contrações não evoluíam. Então, eles me levaram pra cesárea. E eu tive a cesárea, né? Dia 21, às 10h45 da noite. Nasceu o amor da minha vida. A minha filha, tudo pra mim. Eu sou tudo, faço tudo por ela, tudo pra ela. E eu sou muito grata por ela estar aqui com a gente, depois de 6 meses. A minha filha, ela ficou com um pequeno problema, a gente não sabe se é hormonal ou se é devido ao parto, né? Ela não, graças a Deus, ela não comeu cocô porque ela passou do tempo de nascer. Então, ela não passou do tempo de nascer, sabe? Eu não sei, Giovana, se isso foi explicado. E, gente, parece que não foi. Porque ela mesma traz, eu não sei nem se eu dilatei. O que parece é que essa assistência, além de problemática o tempo inteiro, também falhou na informação da gestante. Porque tudo tem que ser avisado, tudo tem que ser explicado. A bebê não passou do tempo de nascer, por quê? Quando a gente diz que alguém passou do tempo, a gente fala que essa criança passou das 41 e pouco, chegou às 42, não tem esse... Estava muito longe do limite, do tempo limite, entendem? Mas é lógico, devido ao rompimento da bolsa, ela tinha que ser internada. Pelo risco da criança, não, porque perda de líquido não traz risco para o bebê. Mas eu preciso internar essa gestante pelo risco de infecção. Aí sim. Porque o bebê não respira pelo líquido amniótico. Mas o bebê ingere urina, aquilo mantém também uma hidratação. Mas o bebê recebe sangue oxigenado pelo cordão umbilical através da placenta. Agora, a placenta que estava grau 3, se estava trazendo oxigênio como deveria, aí a gente já não sabe. Mas sobre o tempo de gestacional, a idade gestacional, a bebê não passou do tempo, sabe? Mas provavelmente ou ninguém explicou e ela tentou ali encontrar alguns porquês disso ter acontecido e não tem como saber. Minha bolsa estourou com 7 dias, minha bolsa estava estourada porque foi o que eles me falaram lá na sala do parto. Eles fizeram uma média de quanto tempo estava perdendo líquido e me falaram 7 dias. Aproximadamente 7 dias, então ela pode ter feito cocô, ela pode ter comido cocô e não aconteceu nada disso. Não é, aí é que tá, não era. Quando a gente fala da eliminação do mecônio, ou a gente fala de um bebê muito maduro, que não era o caso dela, porque ainda estava ali com 40 semanas, né? Não era um bebê que passou das 41, muito amadurecido. E assim, aí entra de novo a situação da placenta. A placenta calcificada, se nesse caso ela estivesse recebendo um aporte... Calma aí que eu tô travando um pouquinho pra vocês aqui, acho que dá pra me ouvir, né? Se nesse caso a bebê estivesse recebendo um aporte de oxigênio menor do que deveria, por causa da calcificação dessa placenta, talvez, do amadurecimento, aí sim ela poderia entrar no sofrimento e fazer mecônio, liberar, ou por causa da ocitocina, eu estou trazendo contração sem parar, sem o corpo estar pronto para dilatar. E aí o bebê pode entrar em sofrimento por causa dessa falta de monitoramento. Mas, como a gente vê, assim, da Giovana, muita coisa não lhe foi explicada. Talvez ela nem soubesse qual era o nível de batimento da bebê dela, por exemplo. Talvez ela nem nada fosse explicado. Se estivesse fora da normalidade, como é que ela ia saber? Entende? Sem ter essa informação. Então, enfim, o vídeo ainda não finalizou, ela ainda vai trazer ali um pouquinho do que ela sentiu, mas o que eu queria trazer para vocês era isso, né? O que a gente quer avaliar, que é o parto. Que também sirva de alerta esse vídeo para vocês. Por quê?
ao menor sinal, Bruna, eu tô com uma perda de líquido há tantos dias, vá ao hospital. Pode ser que não seja líquido? Pode ser que seja, porque existe uma lubrificação vaginal principalmente na reta final da gestação, mais líquida e em maior quantidade que pode molhar o fundo de calcinha. Existe. Mas se você percebe que tem muito líquido saindo, que está escorrendo, que é uma quantidade grande, ao menor sinal, vá ao médico. Vá, nem que seja pronto-socorro. Mas não tem como eu esperar para ir na consulta do postinho. Vai no pronto-atendimento. É importante, sabe? Então, enfim, que esse vídeo sirva também de alerta, como todos os outros que a gente aqui assiste, né? Alguns de alerta, outros como exemplo, outros como exemplo de humanização que pode existir. Esse, infelizmente, a gente traz uma violência obstétrica, sim, uma negligência médica, que já não é mais violência, mas uma negligência também. Né? Ela sabia, a primeira profissional sabia que a bebê estava com pouco líquido e disse que não. Ouviu da gestante que havia líquido e ela menosprezou. Então, a gente já traz o quadro de negligência. Mas que sirva de alerta para outras mães e mulheres, para que vocês fiquem sempre atentas e questionem. Eu sempre digo isso para as minhas gestantes, inclusive. Gente, questiona. Pega o hábito de questionar. Para que serve esse medicamento? Para que serve esse exame? O que significa esse índice aqui do meu exame que deu abaixo? Peguem esse hábito, tenham esse hábito. E, claro, estudem. Porque quando a gente não entende do processo, aí como é que a gente vai saber o que é normal, o que não é, quem tá enganando, quem não tá, quem tá sendo negligente, quem não tá. Por isso é importante realmente obter informação sobre parto também. A gente estuda pra tudo na vida. Mas, às vezes, o parto, que é algo tão importante, é negligenciado, é subestimado. Sabe? Mas, enfim, um grande beijo a vocês e nos vemos aqui no nosso próximo vídeo.